Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso portal pergunteaodoutor.com.br. Agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve, aciona o sininho. Toda semana uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando que estamos em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos e Laboratório Búrigo. Atualmente a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa com maior incidência no mundo, atrás apenas do Alzheimer. Dados mostram que 1% da população mundial acima de 55 anos tem a doença. No Brasil, o número de diagnosticados passa de 200 mil. Estima-se que até 2040 a doença de Parkinson atinja mais de 12 milhões de pessoas ao redor do mundo. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre Parkinson. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico neurologista, Dr. Matheus Damiani Monteiro. Dr. Matheus, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar bastante hoje aqui sobre doença de Parkinson. Doutor, então para começo de conversa, o que é a doença de Parkinson? Bem, a doença de Parkinson é uma doença, como você mesmo falou na introdução, uma doença neurodegenerativa, onde ocorre a perda dos neurônios de uma certa região do cérebro, ou da substância nigra. Esses neurônios eles são responsáveis pela produção de dopamina, que é um neurotransmissor do cérebro, né? A dopamina ela é responsável, que a gente chama, pela liberação dos movimentos, pela facilitação dos movimentos. Então, com a perda desses neurônios que criam a dopamina, que produzem a dopamina, há um déficit dopaminérgico, um déficit de dopamina no cérebro do paciente, né? E isso gera uma dificuldade, principalmente na inicialização dos movimentos, na velocidade dos movimentos, isso que a gente chama de bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. Agora, doutor, os tremores são o principal e mais conhecido sintoma. Quais são os outros, doutor? Então, é muito comum, né, que a pessoa que está tremendo acha que o diagnóstico é a doença de Parkinson, né? Mas existem muitas formas de tremores, podemos até abordar isso durante a conversa. Mas, na verdade, o parkinsonismo ele é caracterizado principalmente pela bradicinesia. O parkinsonismo, na verdade, é um conjunto de sinais e sintomas. A causa mais comum de parkinsonismo é a doença de Parkinson, que nós estamos conversando hoje aqui. Mas existem outras formas de parkinsonismo. Existem outras doenças neurodegenerativas que causam parkinsonismo e existem outras patologias, outras situações clínicas em que ocorre o parkinsonismo, como por exemplo o uso de alguns tipos de medicação, o uso de alguns tipos de drogas que causem esse conjunto de sinais e sintomas que é o parkinsonismo. Então, qual é esse conjunto de sinais e sintomas que causam o parkinsonismo, que são características do parkinsonismo? Então, o parkinsonismo, em primeiro lugar, ele é caracterizado pela lentidão dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia. Além da lentidão do movimento, o paciente precisa ter mais outro sintoma para dizer que ele tem uma síndrome parkinsoniana. Então ele precisa ter ou os tremores, que é o sintoma mais conhecido, ou ele tem que ter a rigidez plástica em roda denteada, como a gente fala, que a gente identifica durante o exame físico. Então este conjunto de sintomas é o que a gente chama de sinais e sintomas, é o que a gente chama de parkinsonismo. E a causa mais comum é a doença de Parkinson.
Agora, doutor, o doutor falou que o tremor ele é o sintoma mais evidente, digamos assim. Mas existem outros tipos de tremores? Sim, é que geralmente a pessoa nota mais o tremor do que a própria lentidão, né? Então a pessoa sempre acaba procurando pelo tremor, a maioria pelo menos. E sim, os tremores existem vários tipos de tremores, né? Nós podemos diferenciar geralmente na clínica em dois tipos principais, que seriam os tremores de repouso, que é o tremor característico da doença de Parkinson. Então o paciente está parado e a mão está tremendo, ou a perna, ou as duas mãos, ou uma só, enfim. E existe o tremor que a gente chama, por exemplo, o tremor postural, que seria outra entidade para a qual se procura muito neurologista, que seria o tremor essencial e que podemos tratar em outra ocasião. Então, existe sim vários tipos de tremores. Existe o tremor de repouso, que é o característico da doença de Parkinson. Existe o tremor postural, que é com a manutenção contra a gravidade, o paciente treme. Existe o tremor de ação, que é quando a pessoa está realizando o processo do movimento. Existe o tremor de intenção, que geralmente a gente vê quando o paciente está chegando no seu alvo e ele começa a tremer. Ele não treme em nenhum outro momento. Então, cada tipo de tremor tem suas características e tem a sua origem etiológica, tem a sua causa, né? Que pode ser identificada. Agora, doutor, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da doença de Parkinson é um diagnóstico clínico. Então, ele é feito com a anamnese, com a conversa com o paciente contando sua história, contando o que está incomodando, como é que evoluiu, e com o exame físico. A gente examina o paciente e identifica essas características que estávamos conversando há pouco. Não é necessário nenhum exame de imagem para o diagnóstico de doença de Parkinson. Se chega um paciente com a história clínica compatível, com o exame físico compatível, sem nenhum tipo de achado fora daqueles esperados na doença de Parkinson, o diagnóstico está feito. Não precisa ser feito mais nenhum outro exame. Dali passamos para o tratamento. Porém, os exames, principalmente o exame de imagem, ele é muito importante para diferenciação caso haja alguma suspeita de que não seja doença de Parkinson. Então, se a gente tem o paciente que tem bradicinesia, tem tremor, tem rigidez, e a gente faz o exame físico e encontra algum outro sinal clínico, alguma outra característica no exame físico que não é esperada no paciente com doença de Parkinson, a gente pode solicitar exames de imagem, por exemplo, para tentar diferenciar a doença de Parkinson de outras doenças neurodegenerativas, como eu expliquei antes, que também causam os sinais e sintomas característicos da doença de Parkinson. Então, esse seria o principal papel do exame de imagem, né? Um auxílio para diferenciar de outras formas de parkinsonismo. E doutor, e no caso também de exames laboratoriais, também é dispensado? Para o diagnóstico, sim, ele é dispensado os exames laboratoriais, embora, como disse, o paciente vem por tremor, né? Existem condições laboratoriais que possam causar o tremor. Então, se a gente vê no exame físico que não, esse paciente eu acho que não é Parkinson, pode ser outra coisa. Então a gente pode solicitar os laboratoriais para tentar identificar se é, por exemplo, da tireoide ou se é alguma coisa hepática que pode também causar tremores. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neurologista, Dr. Matheus Damiani Monteiro. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre Parkinson. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente já volta a falar mais sobre Parkinson. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neurologista Dr. Matheus Damiani Monteiro. No programa de hoje estamos falando especificamente sobre Parkinson. Dr. Matheus, quais são os fatores mais relevantes para o Parkinson? Então, a causa mais comum de Parkinson, de doença de Parkinson, é a doença de Parkinson idiopática, né? Que é a doença de Parkinson que não tem uma causa subjacente ou ambiental ou genética, né? Mas sim, existe contribuidores ambientais, produtos químicos, a exposição a pesticidas pode ocorrer, causar o déficit dopaminérgico no paciente, né? E existe também o parkinsonismo genético, que isso vem muito aumentando ao longo dos tempos, com a descoberta de genes que acabou causando a doença de Parkinson. E ele acaba trazendo um curso clínico um pouco diferente do parkinsonismo genético. Geralmente, o parkinsonismo genético, tu vai ter mais familiares com a doença de Parkinson, né? E costuma também iniciar mais cedo a doença. Então, o parkinsonismo, que geralmente a gente atribui a doença de idosos, de pacientes mais idosos, mais velhos, né? Ele também ocorre daí em pacientes mais jovens, principalmente essas de causa genética, né? Ele acaba se manifestando antes, alguns casos até aos 30 anos, na casa dos 30 anos de idade, geralmente aos 40, iniciando os 50. Mas o comum mesmo é a partir dos 55 anos de idade. Mais ou menos isso, doutor. O mais comum mesmo é a partir dos 65 anos de idade, nós temos uma prevalência de uns 3% mais ou menos da população. Então seria a parte mais comum, né? A partir dos 60, acho que até falou na introdução, 1% da população tem a doença de Parkinson, aí abaixo disso ela é mais raro. Porém, mais comum daí, neste caso, dos casos genéticos, né? Que tem um substrato genético causando doença. E os idiopáticos são as doenças de início mais tardio. Geralmente, claro que pode existir uma variação dentro desses pacientes. Doutor, me diga uma coisa, o Parkinson, ele acomete mais homens ou mulheres? Então, o Parkinson ele acaba acometendo mais os homens, na proporção de 1,5 para homem para uma mulher, no caso. Então, existe sim uma prevalência maior entre os homens, né, da doença de Parkinson. Doutor Matheus, e uma vez diagnosticado o paciente com o Parkinson, qual o ritmo da evolução da doença? Bem, essa é uma pergunta que sempre chega no consultório, né? O paciente recebe o diagnóstico, o paciente quer saber qual é o seu prognóstico, o que vai acontecer com ele, né? Como eu disse antes, nós temos o parkinsonismo, né? E o parkinsonismo são várias doenças. E essas várias doenças têm progressões diferentes. Mas tratando apenas da doença de Parkinson, nós podemos dizer que é uma doença neurodegenerativa, ela tem uma progressão, então ela vai piorar com o tempo, ela vai com certeza piorar com o tempo. Infelizmente, os remédios não retardam a evolução da doença. Então, se a doença tiver que piorar, ela vai piorar muito. Se a doença tiver que piorar mais devagar, ela vai piorar mais devagar com remédio ou sem remédio. Os remédios são para o tratamento sintomático da doença, né? Para a pessoa adquirir uma melhor qualidade de vida, né? Então, aí tu fez a pergunta e aí, a doença vai progredir rápido, vai progredir devagar, como é que é? Então, isso é uma coisa que tem bastante pesquisa sendo feita atualmente, porque a gente percebe que tem paciente que fica estável, assim, piorando muito devagar ao longo de anos. E tem paciente que já rapidamente já começa com dificuldade para caminhar muito grande, já começa a ter queda. Então, por que alguns pacientes têm quedas logo no começo, já nos primeiros anos de evolução da doença, e alguns convivem com a doença por bastante tempo e não tem as quedas, por exemplo? Vai ter queda só muitos anos depois. Ou a parte cognitiva também, que a doença de Parkinson acaba, pessoas no começo do diagnóstico já têm a perda cognitiva, né, a chamada demência da doença de Parkinson, mas já tem um declínio cognitivo logo no começo da doença, e algumas pessoas conseguem manter sua cognição até o final da doença. Então não existe uma resposta de como que ela vai evoluir. Ela vai evoluir de uma maneira geralmente não muito rápida, então o paciente vai aos poucos piorando, mas existem pacientes que vão evoluir muito mais rápido e existem pacientes que vão ficar bem por um longo período de tempo. Doutor, então me diga uma coisa, para finalizar até esse bloco, além dos sintomas motores, existe mais algum, doutor?
Sim, existem vários sintomas, na verdade, que a gente chama de sintomas não motores. Alguns até precedendo a parte patológica da doença de Parkinson, já a parte clínica da doença de Parkinson, mas já representando uma parte patológica, né? Que, por exemplo, vou dar alguns exemplos. A hiposmia, que é a falta de sentir o odor, a perda do olfato, ela pode ocorrer em pacientes do Parkinson anos antes do acometimento clínico da doença. Por exemplo, os pacientes com Parkinson costumam ter mais constipação, serem mais constipados. Então isso é muito importante também para a gente tratar, quando a gente vai tratar um paciente com Parkinson, a gente não vai tratar só a parte motora. Então nós vamos tratar o paciente como um todo. Então são consultas até, inclusive, consultas demoradas, consultas que não vão ser consultas de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos para frente. Porque nós vamos perguntar como que está indo ao banheiro, como é que está para dormir, porque o paciente de Parkinson também tem outra parte não motora, é o distúrbio comportamental do sono REM, onde o paciente tem um sono agitado, onde ele fala à noite, conversa, ele luta com os bandidos que ele está lutando no sonho, acaba chutando o companheiro ou a companheira, sem querer, é claro, mas acaba às vezes até batendo sem querer no companheiro que dorme. Isso também é uma queixa que a gente tem que manejar, né? Parte sexual também, então isso é uma coisa também, é algo que é pouco abordado por nós profissionais da saúde, né? Que a parte sexual é uma parte importante na vida do paciente do Parkinson, que ele pode ter dificuldades para manter relações sexuais. Então isso também tem que ser abordado e, como eu disse, não são em consultas rápidas em que a gente vai receber o paciente, oi, tal, tá aqui o teu diagnóstico, o teu remédio. São coisas que envolvem o paciente como um todo, né? Olá, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neurologista, Dr. Matheus Damiani Monteiro. No programa de hoje estamos falando sobre Parkinson e se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, e nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Rápido intervalo comercial e a gente volta para fechar o último bloco. Olá, seja muito bem-vindo ao informativo do Hospital São José. Na nossa conversa de hoje, no nosso bate-papo de hoje, eu trago o médico infectologista e diretor técnico do Hospital São José para a gente falar sobre um assunto que está em evidência, que a gente tem ouvido muito falar por aí, que é a dengue. Doutor, obrigada pela participação no quadro e eu queria que o doutor explicasse para as pessoas sobre o que é a dengue e o que elas precisam se preocupar nesse momento. Bom, a dengue é uma doença viral, né, transmitida por um arbovírus. E esse arbovírus essa dengue tem 4 subtipos, 1, 2, 3 e 4. É uma doença viral que, após a picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, conhecido por todos nós, né, que já é muito falado, sempre se falou de dengue por muitos anos, mas não era uma realidade aqui. Essa fêmea do mosquito, tendo o vírus naquele mosquito, ela vai picar a pessoa e a pessoa começa a desenvolver sinais e sintomas. Então, o que nós estamos vendo nesse último momento no estado? Que Criciúma e região já tem focos desse mosquito. Sim. O estado na região oeste e na região norte já tem casos em transmissão já chamada autóctone, que são mosquitos com o vírus e transmitindo às pessoas. E na nossa região nós temos casos importados, pessoas vindo para a nossa região com dengue, e já tem casos suspeitos aí que talvez a gente já possa ter essa transmissão aqui na nossa região. Então, o vírus está presente, tem um mosquito que é o vetor para essa transmissão, e as pessoas aqui na nossa região suscetíveis que nunca tiveram dengue, é o ambiente propício para essa transmissibilidade. Então, nesse contexto, nós temos uma doença que está chegando e que a gente tem que ter os cuidados para que ela não continue, que não prolifere, né, para que a gente possa ter a situação controlada e não ter de novo, né, uma epidemia aí, ou surtos ou epidemias que a gente possa conter já com a prevenção. Doutor, e a pessoa teve dengue, talvez não saiba, né, de onde pode ter sido picada, enfim. Quais são os sintomas que essa pessoa pode começar a ter, então? Então, em geral, a dengue, o paciente vai ter um quadro como se fosse um quadro gripal, né? Então, vai ter sinais e sintomas como febre, dor de cabeça, muito clássico, uma dor por trás do olho, dor nas articulações, uma dor no corpo, né? Podendo evoluir para um quadro grave, de sangramento, descompensação de outros sinais, de outros órgãos e sistemas do corpo, e com isso levar até a necessidade de uma UTI ou evoluir a óbito. Inclusive, tivemos um caso importado em Criciúma que o paciente foi a óbito por dengue. Então,
A princípio, é uma doença que vai ser autolimitada, né? Que o paciente vai ter e vai melhorar sozinho, né? Com o seu próprio sistema imune, mas em algumas pessoas, como a gente também via no coronavírus, essas pessoas podem sim ter um quadro grave e necessitar de cuidados intensivos e com risco de óbito. E as pessoas que têm, né, enfim, imaginam que estejam com dengue, elas precisam procurar imediatamente a unidade hospitalar? Como é que elas fazem? Como é que elas devem agir? Então, a importância das pessoas com suspeita de dengue procurarem uma unidade de saúde é para que ela faça o diagnóstico e o acompanhamento, porque no início a doença até pode se parecer uma doença mais tranquila e autolimitada, mas ao longo dos dias ela pode ter sinais de complicação, e esse monitoramento desse paciente é importante, né? Principalmente no local de saúde, que vá acompanhando esse paciente. E ao primeiro sinal que a gente chama de alerta, essa pessoa deve ser conduzida ou para uma internação para uma medicação um pouquinho mais intensa para melhorar esses sinais e sintomas. Entendi. Doutor, mas é um momento de alerta onde as pessoas precisam ficar preocupadas, porque a gente já vem, né, de 2 anos aí muito difíceis, né, agora que a gente está conseguindo respirar um pouquinho melhor, mas é um momento de alerta ou o Criciúma ainda precisa ficar atento, mas ainda a gente não tem, digamos assim, esse perigo aqui constante? Nós estamos sim num momento de um risco maior, por quê? Porque nós nunca tivemos tantos focos do mosquito em nossa região. Então cabe aqui o alerta, o que a gente teria para fazer para coibir tudo isso? São aquelas águas paradas que se ouve há vários anos, né, e que a dengue nunca chegou na nossa região. Mas agora é o momento de intensificar as ações para que a gente retire toda a possibilidade de transmissão do mosquito, porque não havendo mosquito não há transmissão. Diferente do coronavírus, que a gente tinha uma transmissão na conversa entre pessoas pelas nossas gotículas, a gente precisa agora de um mosquito, né, que vá transmitir esse vírus de uma pessoa infectada para outra. Então nós temos sim que ter esse cuidado, né, na nossa casa, na nossa região, e lembrar o outro também desse cuidado para que a gente possa, diminuindo focos do mosquito, diminuir a transmissibilidade da doença. Tá certo. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Tá aí a dica para que a gente mantenha o cuidado, a limpeza, né, com essas águas paradas aí, para que a gente não tenha maiores problemas. Obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Obrigado, à disposição. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te encontro, claro, no próximo programa do Pergunte ao Doutor. Até lá! Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor, e meu convidado de hoje é o médico neurologista Dr. Matheus Damiani Monteiro. No programa de hoje estamos falando sobre Parkinson. Doutor, quais são as principais novidades em relação ao tratamento da doença? Bem, eu gosto de dizer que a principal novidade do tratamento da doença, na verdade, ela é bem antiga. Ela é o primeiro remédio que fizeram para a doença de Parkinson, que é a levodopa. A levodopa é o primeiro remédio que, se eu salvo engano, é o primeiro remédio que foi lançado para a doença de Parkinson, né? E, ao mesmo tempo, ele é o melhor até hoje, ele é o que tem a maior resposta do paciente com doença de Parkinson, porque ele é simplesmente substância que está faltando no cérebro. O paciente responde, o paciente com doença de Parkinson responde muito bem à reposição de levodopa, certo? Porém, não é o único remédio que existe, né? Então, ao longo dos tempos, foram lançando outros remédios, até hoje, recentemente, acho que foi ano passado, ou no começo desse ano, não tenho memória agora, lançaram mais um também. Mas comentando assim no geral. Então nós temos os remédios, eles acabam agindo nessa parte dopaminérgica, né? Então a levodopa, que é o mais antigo e o que melhor responde o paciente, ele é a própria substância em si, a própria dopamina que vai substituir a que está faltando. Porém a levodopa tem certos problemas, que a levodopa ela dura muito pouco tempo no corpo da pessoa, então 3, 4 horas ela já sumiu, então o paciente tem que tomar o remédio muitas vezes
ao longo do dia. E também com o avançar da doença acaba exigindo doses muito altas da levodopa e isso pode causar efeitos colaterais no paciente. Então a gente não consegue fazer o tratamento para sempre só com levodopa. Então existem outras estratégias para isso. Então para outras estratégias são remédios que agem nas mesmas vias, né? Agem na mesma parte dopaminérgica do cérebro. Nós temos os inibidores da MAO, que é a enzima que degrada a dopamina, então nós temos inibidores da monoxidase A. Bem, existem outros medicamentos, além da levodopa, né, que vão auxiliar ao tratamento, né? Em alguns casos, cabe um parênteses, em alguns casos até nós iniciamos com esses outros remédios, se o quadro ele é mais leve, pacientes mais jovens, a gente acaba optando por esses outros remédios, não a levodopa. Guardamos a levodopa um pouco para casos mais, ou pacientes mais idosos, ou casos mais graves. Mas isso vai de cada médico, né? Não é uma regra específica. Mas então, esses outros remédios então, eles vão agir nas vias dopaminérgicas, alguns deles inibindo inibidores da MAO, que é a enzima que vai degradar a dopamina. Outros vão agir como agonistas dopaminérgicos, então eles vão ativar essas vias dopaminérgicas. E esses remédios eles têm certas comodidades, porque eles tomam apenas uma vez ao dia, alguns deles, né? Ou seja, toma menos vezes ao dia, o que traz uma melhor qualidade de vida também para o paciente, tendo que tomar remédio uma vez ao dia e não 5, 6 vezes ao dia. Embora ele acabe em algum momento usando a levodopa também, usando espaçado mais vezes, né? Esses remédios também agem porque assim, ó, quando o paciente tem a doença de Parkinson, ele tem uma degradação dessas vias dopaminérgicas. E como eu disse, essas vias dopaminérgicas elas são para iniciar o movimento. A degradação dessas vias, além de atrapalhar a parte de iniciar o movimento, quando a gente dá a dopamina para o paciente, em altas doses principalmente, como essas vias não estão íntegras, elas não estão funcionando certinho, o paciente acaba tendo movimentos involuntários e indesejados, o que a gente chama de discinesias. Então, por isso que acaba sendo limitando o dar dopamina ao paciente, vai aumentando a dose, ele vai apresentando muitas discinesias. Então, em pacientes que têm discinesias, a gente acaba utilizando também, além da própria levodopa, a gente acaba utilizando esses outros medicamentos que não causam ou causam menos discinesias do que a levodopa. Então, a gente consegue manter ele coberto o dia inteiro com a dopamina funcionando, sem causar os efeitos colaterais, né? Saiu, então, recentemente um outro inibidor da MAO, a cifanamida, que justamente ele evita é um medicamento que melhor trata pacientes com essas discinesias. Então é uma possibilidade de tratamento também. Doutor, a doença de Parkinson, ela pode ser prevenida? Para prevenir a doença de Parkinson, nós devemos fazer aquilo que... Não existe uma prevenção assim segura, tipo, não vamos fazer isso, não vamos ter a doença de Parkinson. Mas é aconselhado a fazer aquilo, não só a pessoa para prevenir, mas até o paciente com Parkinson, né? A partir que teve o diagnóstico de Parkinson, quer ter uma vida saudável, que todos nós devemos fazer, né? Quer ter uma alimentação saudável, praticar atividade física. Então, principalmente para a pessoa que tem a doença de Parkinson, até a atividade física é altamente recomendável, porque quanto mais atividade física tu fizer, melhor tu vai estar condicionando os teus circuitos motores para trabalharem aquela atividade física, né? Então, tu vai estar, eu não diria prevenindo ou retardando a doença, não tenho muito bem algo bem claro sobre isso, mas com certeza tu vai melhorar a sintomatologia da doença de Parkinson, né? Vai facilitar a tua realização de movimentos. Então, sem dúvida, praticar atividade física, alimentação saudável, são as coisas que todos nós temos que fazer, né? Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico neurologista, Dr. Matheus Damiani Monteiro. No programa de hoje falamos especificamente sobre o Parkinson. Dr. Matheus, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, muito bom conversar com vocês. Parabéns e sucesso, doutor. Obrigado a todos nós. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Lembrando que toda semana tem uma entrevista inédita para você. E nós estamos aqui na RTV Criciúma, canal 19.1 digital. Lembrando sempre que estamos em nome de Hospital São José, Unesc, a nossa universidade, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos e Laboratório Búrigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José.
completo e inovador para acolher você. Unesc, a nossa universidade. Miocor e Cardiologia, seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã, a sua saúde na medida certa. Unicred, unidos somos premium. Urk Diagnósticos, há mais de 30 anos crescendo com saúde. E Laboratório Búrigo.